Será que você pode me ajudar um pouquinho e ler comigo esse tema? Vamos lá? Calma, confie e espere no Senhor. Fala para o companheiro, aquela pessoa que está do teu lado, fala esse tema para ela, por favor. Calma, confia e espere no Senhor. Agora fala com muito amor nos olhos, com muito amor na fala, na voz. Fala bem carinhoso, com uma forma bem carinhosa para a pessoa que está próxima a você. Fala para ela, vai. Calma, confie e espere no Senhor. Glória a Jesus. Agora, aqueles que têm certeza que Ele nos ouve e responde, aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ontem, eu despenquei, obrigada, Rafinha, por causa da alergia. E ela me atacou feio. Eu comecei a falar, eu comecei a orar, e eu não conseguia nem ler a Bíblia. Passando muito mal. E eu não queria preocupar o povo lá de casa. E aí o Espírito Santo falou comigo que a mensagem já estava pronta. E eu falei, como assim que a mensagem já está pronta? E ele disse, você já pregou sobre isso. E você vai pregar de novo. Só um pouquinho. E aí a graça do Senhor, né? Eu me lembrei dessa mensagem. E eu comecei a ler novamente. E o Espírito me trouxe paz. E eu falei, então tá certo. Então vamos nós. Eu gostaria de ler com você um texto da palavra do Senhor, que é bem conhecido nosso. Salmos de número 40, versículo 1. Salmos de número 40, versículo 1. O que diz aí a palavra do Senhor? Leia comigo, por favor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, a primeira vez que eu preguei essa palavra, eu me lembro que o Espírito Santo, quando começou a ministrar essa palavra, ele falou assim, você consegue entender que quando você espera com paciência em mim, eu me inclino. Você consegue imaginar um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, como nosso Deus, Criador do céu e da terra? Um Deus tão tremendo, que caminha pelo tempo, passado, futuro, presente, Ele caminha. Gente, você tem noção disso? Alguém está aqui, passado, futuro, presente, Ele vai para lá, vem para cá. E ainda pela misericórdia dEle, algumas coisas que estão para acontecer no nosso futuro, que pode nos desagradar, ou alguma armadilha de Satanás, Ele vai lá e Ele sabe que Ele está armando, e Ele vem no presente e fala para nós, ei, toma cuidado, tem um laço preparado para você. Esse Deus grande e poderoso, quando nós clamamos, Ele para, se inclina, nos ouve e nos responde. Eu fiquei encantada com isso. Eu fiquei encantada com isso. Com a disponibilidade de um Deus tão tremendo e nos socorrer. Esperar. O que seria esperar? Ter esperança. Ter esperança em contar com um milagre. Ter esperança em contar com um milagre.
Só quem crê num Deus poderoso tem calma para esperar o agir de Deus. Esperar também é não agir. Aqui. Ah, veio o som. Beleza, obrigada. Esperar também é não agir. Entender que nada está sob o nosso cuidado. Nada está sobre a minha direção. Mas tudo está na direção de quem? De Deus. Então, esperar é não agir. Não tomar decisões. Não se precipitar. Que é uma das coisas que, infelizmente, nós fazemos de montão. Nós achamos que Deus está demorando nessa linha a atender e a gente se precipita. A minha avó, que já dorme no Senhor, né, a avó Conceição, ela falava para a gente assim: para de colocar a carroça na frente dos bois. Isso era quando a gente estava se precipitando. Ela dizia para nós: para de colocar a carroça na frente dos bois. Quantos já ouviram esse ditado popular, né? Então, quando você fala em esperar em Deus, você não coloca a carroça na frente dos bois. Você espera o boi fazer a sua caminhada. Esperar também é não desistir de algo. Não desistir de algo até a efetuação do evento que se tem por certo. Também é aguardar o improvável, mas desejável. Aguardar o improvável, mas o desejável. Sabe aquela coisa que para nós parece impossível, mas eu desejo, mas eu preciso, eu creio que eu posso receber, que eu vou receber. Então eu vou aguardar Deus agir e me abençoar nessa área. Então, aguardar o improvável e desejável. Vou ler tudo novamente agora, para que você possa guardar no seu coração. Esperar. Ter esperança em contar com um milagre. Não agir. Não tomar decisões precipitadas. Não atrapalhar os planos de Deus. Não desistir de algo até a efetuação do evento que se tem por certo. Aguardar o improvável, mas desejável. No hebraico, esperar significa buscar com grande expectativa. Buscar com grande expectativa. Também significa no português, fortaleza para enfrentar circunstâncias irreversíveis. Fortaleza para enfrentar circunstâncias irreversíveis, como aguardar um milagre no corpo físico, ou a libertação de alguém, aguardar a volta para a casa de um filho ou filha, lar físico ou lar espiritual, aquela pessoa que saiu de casa, né, da casa do papai e da mamãe, ou saiu da presença de Deus. Então, quando nós falamos no hebraico e no português, é fortaleza, é ficar firme, até que Deus se mova em nosso favor, sempre entendendo que não é na minha força, que não é no meu tempo, mas que tudo é no tempo de Deus e na vontade de Deus.
Muitas das vezes nós nos atropelamos a nós mesmos porque não sabemos esperar em Deus. E arrumamos situações esquisitas para a nossa vida. Hoje nós viemos conversando no carro, e a pastora, a bispa, dizia, contando casos, né? Ela gosta de contar casos. Eu estava quietinha lá atrás, mas ouvindo os casos dela. E ela dizendo, eu perguntei a essa irmã, você tem certeza disso? Não é melhor você esperar mais um pouco? E essa irmã olhou para ela com ar de pouco caso, tipo assim, o tempo é esse, está na hora, né? E essa irmã se casou e hoje está divorciada. Se tivesse esperado um pouco mais em Deus, talvez hoje estivesse até casada com uma outra pessoa, debaixo da bênção. Então, esperar em Deus, ter confiança que Ele fala conosco, é ter calma na alma para aguardar Ele fazer. É ter calma na alma para aguardar Ele fazer. Eu também vim ouvindo a bispa pela rua, hoje. E ela disse algo muito interessante. Eu estava quietinha, mas estava ligada. E ela dizia o seguinte, Selma, eu não entendo algumas coisas ainda. Eu sou dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Eu procuro agradar o meu Senhor em todas as coisas. Por que é que Ele não me cura? Paciência no Senhor, esperar no Senhor, é exatamente isso. Quando eu não estou entendendo nada, eu me calo e aguardo simplesmente. É fácil? Muitas das vezes nós queremos trazer para nós. Por que que a gente ainda não conquistou? Nós começamos a buscar em nós defeitos. E quando nós não buscamos em nós, amigos ao nosso redor começam a buscar resposta para nós, e as respostas geralmente estão no nosso defeito. E aí eu me lembro de Jó. Os amigos de Jó queriam ou não queriam ajudá-lo? Queriam ou não queriam? Queriam. Eles queriam ajudá-lo. E pela cultura judaica, se alguém estava passando pelo que Jó estava passando, era a cultura deles. Era porque estava em pecado. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo e reto, temente a Deus. Não tinha nenhuma condenação contra a vida de Jó. Mas Deus decidiu provar Jó. E Ele chamou a atenção de Satanás para que Jó fosse provado. Ele permitiu que Satanás tocasse em Jó. Ele permitiu que doenças terríveis saíssem no corpo de Jó. Imagina você sentado no meio da rua, com um caco de telha, coçando, aquela ferida minando água. Era isso que estava acontecendo com Jó. Perdeu filhos, perdeu dinheiro. O cara era o bambambam do Oriente. Tinha uma frota de camelos imensa. Tinha todas as riquezas à disposição dele. Mas Deus tirou tudo. Permitiu que Satanás tirasse. E por esses dias, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Se eu tirar tudo de você, você continua me amando? Se eu permitir que você fique doente,
você continua me amando? Se eu permitir que você passe por situações diversas, você continua me amando? Porque, queridos, Jó, diante daquela situação toda que ele estava enfrentando, a mulher chega para ele e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. É melhor morrer do que ficar passando por essa prova toda que você está passando. E às vezes eu ouço a bispa falando assim, de tanta dor que ela está sentindo. Não é porque ela está revoltada com Deus, não é isso. Ela sente, você não tem noção da dor que ela sente. É muita dor. É muita dor. É quase todo dia tomando remédio para dor. E eu quero dizer para vocês que nós estamos tratando da nossa bispa, né, Rafinha? Nós levamos ela ao médico, fazemos os exames. Nós estamos cuidando dela. Mas para os médicos não tem resposta para essa dor. E às vezes ela fala assim: seria bom que Deus me levasse, de tanta dor que ela sente. Esperar no Senhor é mesmo quando eu não estou entendendo nada. Eu continuo a confiar que Ele é Deus. E que Ele está inclinado. E está me ouvindo. Está vendo tudo. E que no tempo dEle, Ele vai fazer. Não é no meu tempo. Não é do meu jeito. Mas Ele vai fazer. Ainda que o jeito dEle seja preparar e levar. Mas Ele vai fazer. Orei pelo meu esposo há muitos anos, acreditando que eu iria ter tempo de caminhar com Ele nessa terra e de falar da grandeza e do poder de Deus, e a restauração dEle, as pessoas verem a restauração dEle. Não é maravilhoso isso, irmãos? É ou não é? É. Quem não quer, né? A gente orou tanto, a gente quer. Mas Deus salvou, 8 dias depois sepultou. Durante 8 dias, nós ouvimos Ele falar do amor de Deus. Durante 8 dias, nós vemos Ele pedindo perdão às pessoas que Ele feriu. Durante 8 dias, nós vimos o poder de Deus na transformação do caráter de um homem. Mas dentro de 8 dias, o Senhor o levou. E aí, quando a mulher de Jó gritou para ele, ele disse: daria somente o bem e não o mal. Irmãos, nós estamos mal acostumados. Estamos mal acostumados. Eu perguntei a uma amiguinha essa semana, eu disse a ela o seguinte: a tua mãe te criou, não te criou? Ela disse: sim, tia. E ela só te criou dizendo sim? Ela: não. E nós que somos mães, a gente fala mais sim ou mais não? Hã? Mais não. É o que mais a gente fala, não. Por quê? Porque não. Mas eu vou dormir na cama. Não. Eu vou. Não. Mas quando se trata de Deus, nós estamos tão mimadinhos que a gente só quer ouvir sim. E a gente pensa que Deus tem uma varinha de condom. A gente anda vendo muito filme da Disney. Não é não? A gente anda vendo muito filmes da Disney. A mensagem está toda diferente. Esquece.
E aí a gente acredita. Espera aí. A gente acredita que Deus está com a varinha de condom na mão. E aí, a gente é filho de Deus. E Ele bate na cabeça da gente: vou te conceder 3 desejos. Aí você fala: uma Ferrari, uma casa. Não é assim? Mas e quando Deus não faz? E quando Deus não faz? Como é que você se comporta? Como é que eu me comporto? Será que eu me comporto como Jó? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou eu me comporto como a mulher de Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Esperar é além das minhas expectativas, porque não são as minhas expectativas que devem ser compensadas, mas as expectativas de Deus. Eu preciso entender que a vontade que tem que ser feita não é a minha, é a de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. O propósito é de quem? Então eu tenho que agradar a quem? A Deus. Quem tem que ser agradado? A gente chega no culto, olha como é que a gente está mal acostumado. A gente chega no culto e começamos a cultuar ao Senhor. E aí sempre tem um engraçadinho que fala assim: Deus não estava no culto hoje não. Por quê? Porque não teve um chu. Ninguém falou em línguas. Deus não estava lá não senti nada, nem um arrepio. E nós esquecemos que a gente não tem que sentir nada, a gente tem que dar. Porque eu estou aqui para cultuar e não para ser cultuada. Eu estou aqui para agradá-lo, não ser agradada. Então quando eu entro pelas portas, ou quando eu dobro o meu joelho na minha casa, eu preciso entender uma coisa: se Deus der, Ele é Deus, mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Tem uma canção, né, do Delino Marçal, né? Imagina o cara cantando isso, e agora ele perdeu a mãe a paulada. E essa canção ele recebeu de Deus pelo testemunho da mãe dele. E agora ele viu a mãe dele morrendo a paulada. E como é que ele canta? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. 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 Eu não estou aqui para ser agradada. Eu estou aqui para agradar o Mestre. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: Ele só vai dar as riquezas dessa terra se for para cumprir um propósito dele na sua vida. Agora, se for para dar para a perdição, para você se perder, para você se arrebentar, Ele não vai dar.
Jeremias 29, versículo 11, diz assim. Isso. Leia, por favor, comigo. Vamos lá? Pode me ajudar? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ele tem um futuro para nós e tem também nos dado esperança. Esperança para aguardar o que Ele vai fazer na nossa vida. Salmos de número 42, versículo 11. O que diz aí? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabemos que é um salmo de Davi. Davi falando com a própria alma dele. Porque estás abatida, ó minha alma. Pensa na tribulação que estava dentro desse homem. E ele dá uma direção para a alma dele. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi tem a plena convicção de que Deus é Deus e que ele ainda irá louvá-lo por aquilo que ele estava guardando no Senhor. Amado, amada do Senhor, você precisa crer e descansar. Tem um hino do cantor cristão, né? Descansando, como é que é? Nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Nós falamos muito em descansar, mas não dormimos direito. Nós falamos em descansar, mas não comemos direito. Por que você não comeu? Ai, eu estou. Por que você não dormiu, pastor? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Será que você consegue cantar isso para alguém agora? Canta para alguém que está do teu lado. Olha nos olhos dele com olhar de gato de botas. Agora canta para ele. Vamos lá, vamos lá. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluias. Por que você e eu precisamos descansar? Porque nós temos o Abba, que é o nosso Pai. E quem tem um pai não está sozinho. Quem tem um pai tem uma cobertura.
E o Abba, esse é a nossa cobertura. Eu acho tão lindo quando algumas moças, como a Lelê, Vitória, Hélio, a galera, né? A Cacá, às vezes o pai dela vai buscar, né? Ela lá fora. Eu acho tão lindo isso. Eu acho lindo. O Abba cuida de nós. Você imagina se teu pai da terra, cheio de defeito, como os nossos são, como nós, como pais somos, sabe fazer esse agrado, dar esse carinho. Você imagina o nosso Deus, o nosso Abba? Sinta o carinho dele, tá bom? Nós temos o nosso Adonai, o nosso Senhor, o nosso dono. Nós temos um dono, você tem noção disso? Ele pagou um alto preço por nós. Deu o seu filho por amor de nós. Nós temos um dono. Deus é aquele que vai adiante ou começa as coisas novas. Ele também é o haja. Ele é um Deus zeloso. Ele zela por cumprir principalmente a sua palavra. Muitos de nós não temos mais paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida. Nós não queremos ser tratados. Quem perde a paciência não está pronto para receber de Deus aquilo que Ele tem para dar. Já perdeu a paciência para esperar? E aí, perdeu a paciência, já sabe o que vai fazer. Carroça na frente dos bois. Vai dar com a cara na parede. Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Se Ele falou, espera, vai acontecer. O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é o Deus também da guerra. Você tem um Deus que guerreia as suas guerras. E isso não é uma utopia, isso não é conversinha para boi dormir, não. Isso é de verdade. Ele entra na nossa guerra e Ele nos faz vencedor. Então eu preciso aprender a descansar. Eu preciso ter calma para esperar o agir dele na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu estiver. Se eu estiver sofrendo perseguição, opressão, eu preciso crer, eu preciso ter calma, esperar que Ele vai agir. Ele é Deus chamar, Deus presente. Em todo tempo Ele está lá, sempre estará lá, haja o que houver. Ele é o Deus Kadosh, Deus Santo, não se mistura com pecado, mas ama o pecador. Ele é Jeová Shalom, Deus de paz. A paz que excede todo entendimento está conosco. Então calma. Calma. Se o Deus de toda a paz, que excede todo entendimento, está conosco, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Calma. Fala para o seu companheiro aí, muita calma nessa hora. Ele é Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Em todo momento Ele está suprindo as nossas
necessidade, seja ela qual for. Nós temos um Deus que também é juiz, que julga nossas causas. Nós temos Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia. Nós temos El Elyon. Não há outro igual a esse Deus, queridos. E nós temos vários outros nomes de Deus. Jeová Nissi, que é a minha bandeira. Ele determina a minha vitória. Pensa nisso, quando você entrar numa guerra, Ele pega a bandeira e coloca, antes de você começar, Ele já determina a sua vitória. Mas você precisa ter calma. Espera aí, paciência, muita calma. Espera aí, que Ele vai te dar vitória. Acredite e aguarde com paciência nele, pois Ele está cuidando de tudo. Tem pessoas que só acreditam que Deus está fazendo algo quando Deus faz barulho. É ou não é? Se Deus não fizer barulho, Deus não está fazendo nada. Deus não está agindo. Tem que fazer barulho. E eu me lembro do Bispo Antídio, há muitos anos atrás, ele pregando, porque um engraçadinho ou uma engraçadinha, eu não me lembro quem foi, e disse para ele que ele era um homem que ele não tinha o poder de Deus, porque ele não fazia barulho. Pensa num negócio desse. E ele tinha uma forma muito bacana de nos instruir. E ele trouxe, eu não sei a quem ele pediu, 2 latinhas, essas de refrigerante. Quem se lembra dessa mensagem dele? Ah, Sibirino. Aí ele chegou aqui no púlpito, chegou aqui no altar, ele pregando, e ele falando, né? As pessoas não acreditam só acreditam que a pessoa está cheia do Espírito Santo quando está fazendo barulho, ou Deus só age no meio do barulho. E aí ele pegou uma lata cheia de terra e ele sacudiu. Uma lata cheia de terra faz barulho? Faz? Não faz. Aí ele colocou na outra lata umas pedrinhas, só umas pedrinhas. Aí, óbvio, fez um maior barulhão. Aí ele fez a seguinte pergunta: mas qual é a lata que está cheia? Que fez barulho ou que não fez barulho? Responde para mim. A que estava cheia não fez barulho. Queridos, infelizmente, muitos de nós só acreditamos que Deus está trabalhando quando Deus faz barulho. Se Deus não puxar uma cadeira no céu e fizer um barulhinho, Deus não está fazendo nada. Deus tem que arrastar a mesa no céu, tem que jogar uma cadeira no chão, tem que mandar um raio na cabeça da gente. Eu tenho que dar 3 pulos para lá, 3 pulos para cá, senão Deus não está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso é maravilhoso, mas a sabedoria está em crer sem precisar ver. Eu não preciso ver para crer. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Então ter calma é saber que Deus liberou algo sobre a minha vida. Esperar com toda a paciência, porque Ele já se inclinou em meu favor. Ele já ouviu. Ele já está resolvendo. Então eu preciso ter calma, esperar
com paciência nele, que ele está fazendo, ele não vai fazer, ele já está fazendo. Estou encerrando. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Diz o seguinte: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de quê? Esperança no poder do Espírito Santo. Vou ler de novo. E o Deus da esperança, ou seja, aquele Deus que me faz entender que Ele vai fazer. O Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Só quem tem esperança tem alegria. Já viu a pessoa que não tem esperança, como é que ela é? Já viu como é que a pessoa que não tem esperança anda? Você falar com ela: pastora, Deus abençoa todo mundo, menos eu. Quantos já ouviram essa frase? Aí, a pessoa está tão sem esperança que não consegue observar o óbvio. Ela está andando, respirando, reclamando, porque Deus é Deus, senão ela já estaria morta. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. O que diz aí? Vamos ler junto novamente? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem. Vamos ler de novo? Alegre-se no quê? Na esperança. Sejam pacientes na tribulação e... Meu irmão, se você crê que Deus já se inclinou e já te ouviu, você vai perseverar, você vai ter paciência e você vai ver a glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem esperança tem fé. E quem tem fé agrada a Deus. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no dia mau, né, Cal? Mesmo no dia mau. Porque o dia mau, ele chega para todo mundo. A Bíblia diz que ele chega para o justo e para o infiel. A Claudiane perdeu o papai dela. Gilson perdeu o papai dele essa semana também. Marcinho perdeu a mamãe dele. Esse final de semana foi roxo. Essa semana eu estava sepultando uma prima. Seu Guido num dia, minha prima no outro. O dia mau chega para todo mundo. Mas eu preciso entender que a minha vida está nas mãos de quem? Então preciso me preocupar? A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Espere. Descansa, meu povo. Confia. Se Ele fizer,
Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu vou ousar encerrar com uma frase. E só os que creem em Cristo Jesus vão entender. Se Ele não me der vitória nessa terra, eu já tenho uma vitória no céu me esperando. Se Ele me levar sem que eu veja o que Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir mesmo assim. E eu posso estar na glória, mas Ele vai cumprir o que Ele falou na vida do meu filho. Ele vai fazer, cumprir o que Ele falou para a minha família. O crente tem duas vitórias. Ou é na terra vendo tudo, ou é na glória. Mas a minha expectativa, apesar de ter muitas promessas de Deus para mim ainda nessa terra, a minha expectativa não está nisso. A minha expectativa está na glória. Essa é a minha expectativa. Eu gostaria de pedir você que, se você quiser ficar de pé. Quantos recebem essa palavra?